Está no ar o programa Estação Saúde, um espaço dedicado a levar informações até a sua casa. Informação para a prevenção de doenças e qualidade de vida. Com essa preocupação, trazemos hoje como assunto a primeira jornada Down, que tratará sobre os desafios e perspectivas frente à singularidade das pessoas com síndrome de Down. E tem como objetivo ampliar o conhecimento de pais e de profissionais no âmbito terapêutico e escolar. Para falar sobre o assunto, eu recebo hoje aqui a especialista em odontopediatria e ortodontia Andressa Nola de Matos, a fonoaudióloga Juliana Schotten e a psicopedagoga Naimar Bristotti. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje no estúdio, por poder compartilhar conosco o conhecimento de vocês. Muito obrigada. Para a gente começar a falar sobre a jornada Down, nada mais melhor do que nós começarmos falando sobre o que é a síndrome de Down, né? É uma doença? Não é? A mídia tem tratado bastante a respeito do assunto, então, por favor, né, nos esclareçam sobre. Bom, a síndrome de Down, primeiramente, ela não é uma doença, né? Ela é uma condição que a pessoa apresenta algumas necessidades e que os pais devem estar atentos desde o nascimento, né? A síndrome de Down, ela é uma alteração genética causada pela presença de um cromossomo a mais, cromossomo 21, ou numa parte da célula ou em todas as células do indivíduo. Então, é uma condição que ocorre na concepção da criança, né? Então, não há nada que se possa fazer. Então, a criança nasce com síndrome de Down e essa característica em relação ao fato de que a criança já nasce com isso, então isso não é uma culpa dos pais, né? Então, não há nada que possa ter sido feito diferente, né, para evitá-la, na verdade, né? Então, a síndrome de Down, a Naimar também quer complementar algumas coisas. O que eu acho importante salientar é a respeito dos tratamentos, né? Então, como a síndrome de Down não é uma doença, né, sim uma alteração genética, é algo inato dessa pessoa, dessa criança, deste ser. Quando se fala em tratamento, a gente não pode pensar que há um tratamento para a cura. Não há cura para a síndrome de Down, mas sim há tratamento para que essa pessoa possa ter o melhor desenvolvimento possível, né? Então, e justamente nossa proposta de trazer a jornada foi isso, foi que pudesse ser afastada essa condição inata deste ser, dessa criança que nasce com síndrome de Down e que não tem cura. Então, todas as crianças, todos os seres com síndrome de Down vão apresentar as mesmas características, vão conseguir chegar aonde fulano chegou ou não vão conseguir, né? Para que isso seja desmistificado, para que possa se acreditar nas possibilidades. Não há cura para a síndrome de Down, mas há tratamento para o desenvolvimento deles, né? Então, se há uma probabilidade maior de nascerem com a hipotonia, né? Há fisioterapias que eles podem ficar muito bem, né? E nem todos nascem com um grau maior, né? Assim, e a mesma coisa a questão da fala, a questão cardíaca. Há crianças que nascem com síndrome de Down com comprometimento cardíaco, mas há crianças que não nascem, né, com esse comprometimento. Então, a orientação é sempre que levem ao geneticista primeiro, ao neuropediatra, né, e aí sucessivamente vão aparecer as terapias que possam levar este sujeito a um desenvolvimento muito linear e que possa apresentar grandes capacidades e mostrar aí para a sociedade que é um ser cheio de vida e de condições para estar se desenvolvendo e dando conta de uma vida quanto sujeito, respondendo por ela. E a Juliana, na sua parte, né, como fonoaudióloga, a gente sabe que isso é muito importante, que algumas crianças Down, elas têm uma dificuldade na fala, né? Como que funciona o tratamento? Na verdade, assim, quando a criança nasce com síndrome de Down, né, a primeira preocupação dos pais é a questão do sugar, né, da amamentação. E a própria amamentação acaba sendo um exercício para a criança ter a musculatura já forte o suficiente,
né? E bem adequada para depois ela falar, engolir de maneira correta e tal. Então a primeira coisa que se tem que pensar é a parte da sucção, né? Da amamentação. Vai ajudar ele a desenvolver todas as outras questões do sistema estomatognático, que é a deglutição, respiração, a fala, né? Mastigação, e vai ajudar ele a desenvolver outros aspectos também, né? Mas a primeira coisa que tem que ficar atenta é, como a Naimar falou, ter acompanhamento pediátrico, ir no cardiologista, né, no pneumo, no neuropediatra, e aí seguir com as terapias que com certeza, até hoje a gente estava conversando, como a gente vê pessoas com síndrome de Down já mais velhas, antes a gente já não via tanto, né? E até a própria, eles estão sendo inseridos cada vez mais no ambiente de trabalho. Está se tornando cada vez mais comum a gente ver pessoas que têm a síndrome trabalhando, né? Uhum. Então a gente vê que com os tratamentos, com a sequência de terapias, né, as pessoas têm conseguido manter uma vida um pouco mais longa do que a gente percebia antes e como melhora a qualidade de vida deles também. É importante a gente pensar na síndrome de Down não como uma doença, né? E que que as pessoas com síndrome de Down, ela tem muito mais em comum com o resto da população do que diferenças, né? Então elas são capazes de amar, são capazes de aprender, de sentir, né? De trabalhar. Então ela pode se divertir, ela pode ir à escola como qualquer outra criança, né? E levar uma vida autônoma, né? Então, em resumo, ela pode ocupar um lugar na sociedade, um lugar próprio, um lugar digno, né? Nesse sentido, que é importante a gente tratar uma criança, um jovem, um adulto, enfim, síndrome de Down como qualquer pessoa. Eu acho que nesse momento, assim, o que mais pesa, às vezes, quando vem o diagnóstico da síndrome, é o preconceito. Eu acho que a gente sabe que uma pessoa que tem síndrome consegue fazer todas as coisas como outras, né? Mas eu acho que o preconceito que essa condição genética traz, que é o mais complicado, né? Ele é diferente, ele tem características diferentes, né? Eu acho que o lidar até com as emoções enquanto a mãe está grávida e tem esse diagnóstico, acho que já é difícil, né? Mas eu acho que assim como eles têm ocupado um espaço, eu acho que a população, a sociedade em si também, aos poucos, acho que vai conseguir entender que é um ser humano, como qualquer outro. Né? Esse preconceito, a gente tem medo do desconhecido, né? Então, a partir do momento que a gente consegue buscar mais informações, correr atrás, buscar profissionais, né, qualificados para isso, né, esse medo, essa frustração, esse preconceito, no começo ele vai conseguindo, né, a gente vai conseguindo deixar ele um pouquinho de lado e aí consegue agir, né, se responsabilizar por aquilo e não se sentir culpado. Foi o que a Andresa falou. Não existe culpados. A criança nasce com essa condição, né? Eu tenho experiência hospitalar e na experiência que eu tive com pais que têm filhos com síndrome, dizem que o amor é muito maior, né? É uma condição que acaba gerando um amor maior, né? Inclusive, popularmente, dizem que o cromossomo a mais é o cromossomo do amor, né? Que lindo, não tinha ouvido isso ainda. Estação Saúde vai para um breve intervalo, nós voltamos já trazendo mais informações para você sobre o nosso tema de hoje, que é a primeira jornada Down. Fique ligado conosco, o programa está bem interessante.